movimentos que nos levam a acreditar na transformação é o surgimento de empresas com propósito. Nossa próxima convidada representa a Semente Negócios, uma empresa focada em ajudar outras empresas a inovarem com um sentido, com um propósito socioambiental. Quando a gente conheceu a Semente, a gente nem sabia direito os desafios que nós tínhamos. Pela inexperiência, a gente tinha uma série de dúvidas sobre que caminho seguir. A gente estava num momento crítico da empresa de, cara, já estava rodando há 1 ano e dizendo, cara, a gente ainda não encontrou um modelo de negócios aqui. Então a gente estava com muita expectativa, muito disposto a aplicar tudo que estava sendo oferecido ali para realmente chegar no resultado que era o que a gente queria, que era enxergar um modelo de negócios viável. Coloca na rua para executar coisas que a gente tem praticamente metas para cumprir ali dentro, metas de crescimento, metas de aprendizado de mercado, e ela dá isso pra gente, assim. Não é só o conhecimento, é a prática mesmo. Na verdade, a Semente nos ajudou a descobrir e explicitar para nós e para outras pessoas qual é o real valor do nosso negócio e nos ajudou a poder contar essa história. A gente entrou no programa com a Semente com um cliente, acredito, só na base. Depois, acho que no final de 2015, a gente já tinha 42 clientes. Mudou muita coisa, né? A gente, nessa época, tinha só os 4 fundadores na empresa trabalhando. Hoje a gente tem 12 pessoas já na equipe. Conseguimos sair de lá com uma visão de futuro muito promissora. E essa visão, então, nos possibilitou receber 2 propostas de investimento. A gente está caminhando e esse é realmente o nosso sonho de ser a maior plataforma educacional do Brasil. A gente sentou junto com o pessoal da Semente, definimos, esse é o momento da gente buscar, fizemos um plano, executamos o plano e no final do ano deu certo. Bom, acho que um grande diferencial da Semente é a equipe, que é extremamente competente. O pessoal domina muito bem as coisas que eles estão passando pra gente. Só a Semente conseguiu dar pra gente a visão de mercado e o que a gente precisava para poder se manter no mercado hoje. Além de um grande exemplo, quando tu está em contato com os empreendedores da Semente. A Semente tem autenticidade, meu. A Semente busca a verdade nos negócios. Eles foram amigos, foram mentores. Cara, eu acho que a Semente é um agente propulsor da cultura empreendedora no nosso ecossistema. Quero convidar para participar do nosso programa a Ellen Carbonari. Ellen, muito obrigado por você estar participando desse evento conosco e compartilhando o conhecimento. Rodrigo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e participar desses debates tão construtivos. Então, vamos lá, falar um pouquinho da Semente e um pouquinho de mim. Então, eu me chamo Ellen, eu sou economista por formação, sou sócia da Semente há 4 anos e hoje atuo especialmente focada nos nossos projetos de impacto socioambiental, os nossos projetos que atuam com transformações de ecossistemas inovadores e sustentáveis. Então, aquilo que a gente chama do campo de inovação social. E aí, eu vou rapidamente explicar o que é a Semente, porque aí as coisas vão fazer sentido aí ao longo dessa fala. Então, a Semente é uma organização que ela surge em 2011, muito com o propósito de promover inovação através da educação empreendedora. E o que a gente entende é que, no limite, quanto mais atores diversos eu tenho capacitados, habilitados a inovar, e aí inovar é resolver problemas reais. Esses problemas reais, no limite, na medida em que esses atores são diversos, esses problemas, eles são ambientais e eles são sociais. Então, a gente atua no Brasil inteiro, com instituições privadas e públicas, então a gente vai de governos, prefeituras, a grandes corporações, fazendo esse mix, trazendo para essa mesma mesa, lá junto com
a ponta com os beneficiários. E esses beneficiários, eles podem ser startups que estão precisando de investimento e pensando nessas soluções e trazendo tecnologia para territórios, quanto soluções, grupos, institutos, cooperativas, de base, por exemplo, comunitária agrícola, sustentável, de grupos quilombolas que estão preservando a floresta e mantendo essa floresta em pé, e a gente traz esse conjunto de atores para a mesa e pensa como a gente desenvolve economicamente esse campo, para que esse campo consiga atuar alinhado ao propósito, alinhado a essa geração de impacto socioambiental positivo, né? Eu acho que um dos princípios aqui que nos atravessam é pensar no conceito de Amartya Sen, que é o desenvolvimento como liberdade. É como a gente promove um desenvolvimento que ele não está necessariamente atrelado a esse crescimento, mas ele está atrelado à prosperidade. A gente ter capacidade de fazer escolhas dentro da nossa atuação de vida, e essas escolhas, elas vão estar dialogando com a manutenção da nossa existência, né? Cada vez mais nesse mundo que a gente está passando por transformações, e esse mundo complexo, mas também de um esgotamento profundo dos recursos de vida, a gente precisa pensar quais são os mecanismos que a gente precisa engendrar para construir soluções inovadoras. E aí, essas soluções inovadoras que, historicamente, acontecem em centros específicos de pesquisa, então, aquilo que a gente chama, com terminologia inglesa aqui, top-down, mas que aconteciam de cima para baixo. Então, eu aqui na minha posição de privilégio, vejo um problema e eu pressuponho que eu tenho a resposta. O que a gente provoca nesses territórios é que a gente traga as pessoas que estão realmente vivendo esses problemas para que elas possam empreender essas soluções, porque elas, quem verdadeiramente sofrem com esses problemas, e elas também são verdadeiramente capazes de, através dos recursos corretos, criar essas soluções. Muito importante, muito legal. Então, vocês estão ajudando numa cultura de regeneração a partir da compreensão da complexidade. Perfeito. Muito bom isso. E como que atua, quais são os projetos que a Semente hoje tem e quais são os resultados, quais são os impactos que ela provoca? Legal. Eu acho que uma coisa muito importante para a gente trazer para cá é que nesse novo contexto de economia, a gente precisa trazer o propósito para a mesa por muitos motivos, né? Não é esse motivo romantizado. Existe um motivo muito prático, que é da gente pensar em prosperidade, nos conceitos, talvez, econômicos, mercadológicos antigos, esse lugar da competitividade, mas prosperidade no sentido de sobrevivência, no sentido de existe uma tendência àquelas organizações que não estão pensando em como nos resultados, nos impactos que elas possuem no mundo, elas vão ser jogadas para fora desse mercado. E aí, seja porque os consumidores não vão mais olhar e reconhecer, legitimar essas organizações, seja porque os próprios talentos, as pessoas, essa nova juventude, esses novos trabalhadores, eles não se sentem compelidos a atuar em organizações nas quais não faz sentido para a manutenção dessa complexidade dessa vida, né? Então, acho que um dos grandes exemplos que eu posso trazer é um projeto que a gente desenvolveu para desenvolver uma cadeia produtiva sustentável no Brasil. Na verdade, eram várias cadeias, e aí, então, o público-alvo eram essas cooperativas que atuam dentro dessa cadeia produtiva sustentável, e aí eu vou ter cooperativas de café, de cacau, de castanha, de extração de madeira, mas, e aí é lá na floresta dos Tapajós, mas dentro de todo um ciclo de conservação da floresta. E aí a gente conseguiu mapear essas organizações, entender quais eram as principais dificuldades de geração de renda para essas comunidades e aproximar essas comunidades de grandes compradores. E aí a gente faz um trabalho dos dois lados. Por um lado, de fortalecimento, tanto em termos de impacto contribuição socioambiental, potencial econômico dessa organização e gestão, e, por outro lado, a gente fala com os grandes compradores
para que eles tenham cada vez mais visibilidade sobre os problemas da floresta e possam apoiar o acesso a esses produtos que são sustentáveis, né? Eu acho que esse foi um projeto chamado Desafio Conexus. Ele ganhou um prêmio como o 12º projeto mais inovador na América Latina, quando a gente olha para a categoria produção e consumo sustentáveis. E ele é um mix de vários atores, né? Então, são fundos de investimento que querem desenvolver e fortalecer essa cadeia de produtores rurais, são organizações comerciais que recebem uma demanda de consumidores que querem consumir produtos que tenham uma história e tenham uma conservação do meio ambiente consigo. E aí a gente traz esses componentes tecnológicos e esse olhar da inovação, esse olhar da educação empreendedora para esse conjunto, para amalgamar essa rede, fortalecer esse ecossistema de empreendedorismo. Acho que esse, por exemplo, é um dos exemplos aí da nossa atuação. Muito legal. E, mais uma vez, eu vejo que vocês estão desenvolvendo na sua empresa uma capacidade, uma leitura dessa complexidade, valorizando e entendendo cada ator nesse papel. Como que você lê todas as transformações que estão acontecendo no mundo? Não só nos negócios, mas nas pessoas, nos negócios ou nos sistemas em geral. Essas transformações vão nos proporcionar um mundo melhor? Pelo menos eu espero isso. Como que vocês leem isso? Legal. Eu espero que sim. Ao mesmo tempo, eu busco não romantizar, porque talvez isso nos reduza a visibilidade do tamanho de desafios com os quais a gente tem que trabalhar, né? Ao mesmo tempo, infelizmente, eu acho que a gente tem o acesso à informação, a queda dessas nações, dessas fronteiras, né, via globalização, que nos permitem ter referências positivas aí ao redor do mundo, a trocar mais ideias, a ter mais visibilidade, que é uma tendência, necessariamente é uma tendência. Uma coisa que eu gosto muito de trazer, e aí, de novo, como economista, que necessariamente eu sempre olho para o fluxo do dinheiro. Onde é que está o fluxo do dinheiro? E quais são as tendências? E aí, ok, tem todo um questionamento sobre essa temática, mas a maior investidora do mundo, que é a BlackRock, maior investidora de ativos do mundo, publica uma carta no final do ano passado, dizendo: estamos chegando no nosso esgotamento de tecido social e, como a gente o conhece historicamente, a gente não consegue sobreviver mais 20, 30 anos. Então, a gente vai ter que parar com essa divisão daquilo que pertence à esfera pública, à esfera privada, à esfera acadêmica, e a gente tem que entender que existe uma relação de valor compartilhado aqui, em que todos somos responsáveis. E aí, o que esse diretor da BlackRock fala? Não só a gente vai passar a investir mais em organizações, iniciativas que têm um propósito claro de proteção socioambiental, como nós vamos desinvestir e deixar o nosso crédito mais caro para aquelas que não estão apresentando nenhuma solução nesse sentido. Então, para mim, isso é uma grande tendência. Quando a gente tem uma carta com mais de 125 CEOs de grandes organizações mundiais dizendo: ok, a gente vai ter que repensar a economia. A economia, ela não é a esfera mais importante da sociedade, ela tem sido até hoje, né? A economia é quem tem ditado as outras dinâmicas de relação. O que a gente está propondo é que isso volte para um lugar de paridade. Então, a economia, ela faz parte do tecido social, mas o tecido social é profundamente complexo. Então, acho que é um pouco, concluindo assim, um pouco dessa resposta. Eu acredito que as outras categorias sociais estão voltando para esse lugar de equiparação e relevância na sociedade. Muito interessante o teu posicionamento, até porque a tua empresa é uma empresa de negócios. E essa visão de seguir o fluxo do dinheiro e ver aonde que é a tendência
do dinheiro é pela reconstrução da economia ou ressignificação da economia é muito importante. Eu quero agradecer muito, Ellen, a tua participação nesse evento e espero que mais empresas como a sua possam surgir para nos ajudar a promover essa transformação. Muito obrigada, Rodrigo, pelo convite. Se eu puder deixar 2 dicas aqui, eu queria deixar... Por favor. 2 dicas de leitura que têm me ajudado muito a entender um pouco desse processo. Uma se chama O Paradoxo da Prosperidade, do Clayton Christensen, em que ele olha para como a inovação pode tirar as nações da pobreza. E, enfim, então, modelos de inovação que são construídos de baixo para cima. E um outro é uma publicação, um estudo de uma economista britânica, e aí você já deve ter ouvido falar, da economia Donut, onde ela traz muito esse conceito de não existe o crescimento pelo crescimento, nada na natureza cresce para sempre. A gente precisa olhar que uma economia saudável é aquela que prospera. Para prosperar, a gente precisa respeitar os limites do meio ambiente e os limites da seguridade social. Então, deixo aqui essa indicação da Kate Hathaway também para vocês. Muito obrigada, foi um prazer conhecê-los. Eu que agradeço e muito obrigado pelas dicas, certamente vão influenciar e inspirar muitas pessoas. Então, muito obrigado. Um abraço, gente. Tchau, tchau.